O intuito dessas lives é, eu estou lendo os capítulos do livro de João e explicando basicamente o que está sendo falado naquele capítulo, tá bom? Versículo por versículo. O intuito é que vocês aprendam a fazer isso. O intuito é que vocês aprendam. Eu estou fazendo aqui para que vocês aprendam a fazer isso e não dependa de ninguém, porque você precisa ser independente, você precisa ser autônomo, você precisa ser autônoma referente ao seu conhecimento bíblico. Você não pode depender de um pastor, de um líder, de um padre para ler a Bíblia. Isso aqui é o que você tem de mais importante. Então, a vida de oração, a vida de palavra, isso é uma coisa que você tem que aprender a fazer sozinho, tá? Você não tem que ser pastor, nem líder, nem nada para fazer isso. Você só precisa ser um cidadão e uma cidadã do reino, que é o que você já é, se você aceitou Jesus. Se você ainda não aceitou, nessa live aqui eu vou falar sobre isso, fique até o final. Beleza, então o intuito dessas lives é fazer com que você se torne independente, autônomo, tá bom? Então eu ensino você a fazer isso fazendo. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 5 do livro de João. Capítulo 5 do livro de João. Então, pegue sua Bíblia aí. Então, se você tem uma Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, ou Linguagem de Hoje, ou King James, a linguagem vai estar um pouquinho diferente, mas o intuito do versículo é o mesmo. Se tiver a Bíblia, a mensagem também. Entendeu? Então, fique despreocupado que a interpretação vai funcionar para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler devagar e fazendo algumas observações em algumas partes. Capítulo 5. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Primeira história aqui, então, existia um tanque, certo? Tanque de Betesda, que era mais ou menos um pavilhão, onde um monte de doente ficava em volta desse tanque esperando a água se mexer, porque havia um movimento sobrenatural naquela água, que a primeira pessoa que entrasse ali seria curada. Só que algumas pessoas, por exemplo, o cego consegue pular, né? Uma pessoa que tem lepra também consegue pular, mas um paralítico não conseguiria pular, tá bom? Então o paralítico, ele não consegue pular porque ele é paralítico. E aí Jesus pergunta pro paralítico: "Você quer ser curado?" Parece uma pergunta óbvia, né? Ele está ali perante um tanque esperando cura. E Jesus fala: "Você quer ser curado?" É porque existe uma grande intenção por trás das perguntas diretas. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta agora. O que você realmente quer da vida? Essa é uma pergunta séria, estou fazendo você pensar. O que realmente você quer da vida? Vamos dizer, quem aí conseguiu ter uma resposta de lata assim? Entendeu? Quem tem? Cara, é uma pergunta simples, né? Mas nem sempre é simples responder essa pergunta. Entende? Então Jesus, ele faz perguntas para realmente perceber a intenção do coração, para provar as pessoas, para testar. Jesus era um mestre em fazer perguntas. E aí, quando ele fala assim: "Você realmente quer ser curado?" Ao invés de ele responder "quero", ele começou a falar: "Mas quando eu tento ir, eu não consigo. Quando eu tento ir, outro entra no meu lugar." E Jesus só perguntou: "Você quer ser curado?" Ele poderia simplesmente responder "quero." Não, ele começa a dar as desculpas, ele começa a dar os argumentos. E aí é algo muito importante. Muitas vezes Deus te pergunta algo e você começa a trazer argumentos, né? Assim como Moisés vai falar para aquele povo: "Mas eu sou gago, mas eu não sei falar." Mas o homem dá muito argumentos para a ordem de Deus. E o homem começou a trazer muito argumento, mas Jesus, sabendo que aquele homem estava ali por muito tempo, e se ele estava ali por muito tempo, quer dizer que ele tinha fé,
Jesus falou assim, pegue sua maca e vai embora. E ele pegou a maca e foi embora, tá? E o homem ficou curado imediatamente. Algo muito importante quando você for orar por cura também, que você pode fazer isso, nem sempre Jesus falou assim, seja curado. Ele não falou seja curado, ele falou levante-se, pegue sua maca e ande. Entende? É uma ordem. Então ele foi lá e fez isso. E aí, o que acontece? Versículo, saindo do 9 para o 10. Isso aconteceu num sábado, tá? Capítulo 5, pessoal, versículo 10. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que ele havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido que você carregue a maca. Olha aqui, presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui define muito a diferença da mentalidade do reino, da mentalidade do verdadeiro evangelho e da mentalidade religiosa, tá bom? Então presta atenção. A religião do judeu, tá? Porque judaísmo é uma religião, a religião do judeu, ela não permite que ele faça nenhum trabalho no sábado. O sábado é o dia do descanso, é uma ordem, é uma regra. Religião é baseada em regras. E Cristo veio e ele curou um homem no sábado. E esse homem foi curado. Imagina, o homem anos sem poder andar. Aí ele é curado, ele pega a maca e começa a andar. E as pessoas falam, você não pode andar porque é sábado. Porque você, mesmo que você foi curado agora, eu sei que você foi curado agora, eu sei que você está feliz, mas é uma regra, entende? O religioso, ele não se preocupa realmente com a pessoa, ele não tem compaixão com a pessoa, ele é fiel às regras. As regras impostas por sua liderança, as regras impostas por seus patriarcas, compreende? Então o coração do religioso se preocupa muito mais com a regra, com a norma, do que com o amor ao próximo. Versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Versículo 13, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois ele havia desaparecido no meio da multidão. Então Jesus, ele curou o homem e foi embora, porque provavelmente ele sabia que aquilo ia criar um alvoroço. Então ele foi embora. E o homem, olha a fé do homem. A fé é tanta do homem que ele não sabia quem era Jesus, mesmo assim ele se levantou e foi. Então era um homem de fé. Porque imagina um desconhecido, você está doente, um desconhecido chega para você e fala assim, levanta e anda. Mas eu nem sei quem é você, para, eu tô aqui há anos. Mas ele foi, levantou e andou e assim ele foi curado. A cura, na maioria das vezes, ela vai ser impulsionada por uma ação. Tipo assim, eu tenho que querer a cura, eu tenho que querer a mudança, eu tenho que tomar uma pequena ação. Não é eu ficar parado esperando que Deus resolva a minha vida. Compreende? Porque a fé sempre movimenta. Presta atenção nisso. A fé sempre movimenta. Por isso que a Bíblia diz em Tiago que a fé sem ação ela é morta. Porque a fé sempre irá gerar uma ação. Repita isso aí comigo. Na verdade, escreva isso comigo, por favor. Escreva isso comigo. A fé sempre irá gerar uma ação. A fé sempre irá gerar uma ação. Versículo 14, pessoal. Jesus falou para ele, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Olha que legal, Jesus o encontrou e falou assim, tá, você foi curado, você recebeu o dom de Deus, mas não volte a pecar. É o que a Bíblia nos diz referente ao Evangelho, tá? Você foi curado, você é transformado, mas não vai voltar para aquela vida de pecado que você tinha antes, senão algo pior pode acontecer com você. E aqui também nos mostra que nunca é desejo do Evangelho que uma pessoa viva doente, como alguns ensinam. Deus enviou essa doença para te provar. Isso é mentira, tá? Isso é a religião ensinando um Deus castigador. O que Jesus nos mostra aqui, ó. Olha, você está curado, não volte a pecar para que não suceda algo pior. Então o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a doença tem origem no pecado. Porque se Adão não tivesse pecado, a morte não teria entrado no mundo e a doença também não. Então a doença só existe porque nós vivemos no mundo de pecado. Então nunca Deus enviaria uma doença para a vida de um filho. Mentira, ok? Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando.
Por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo. Olha, os homens que eram tão religiosos que não gostariam de quebrar a regra, mas matar eles podiam. E matar também está na lei, não matarás. Tá, então você pode guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. Mas se você não guardar, nós vamos te matar. Peraí. A regra do sábado pode. Agora a regra de matar pode quebrar? Compreende? Pode quebrar a regra de matar. Porque eles queriam matar Jesus, que é o que eles fizeram no final. Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Versículo 18. Olha que louco, pessoal. Eles estavam com raiva porque Jesus chamava Deus de Pai. E Jesus era filho de Deus e quando ele morreu e ressuscitou na cruz, você se tornou filho também. Jesus passou por isso para que você tivesse filiação, para que você tivesse um pai. E pessoas se iraram com ele porque ele se chamava Deus de Pai. Por isso que existe essa pregação de um Deus ruim. E muitas pessoas tiveram dificuldades até conseguirem chamar Deus de Pai e olharem para ele realmente como Pai. E o que é legal é que eles falam assim, ele estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Olha que louco. Então quem tem um Pai que é Deus, iguala-se a Deus, que é o que Deus fez com você. Deus não te deu só a identidade de filho, ele te deu um poder que ele tem nele mesmo. Se Deus fala algo, algo é criado. Se você fala algo, algo é criado. A sua ação movimenta o mundo espiritual, a ação de Deus movimenta o mundo, compreende? Se você soubesse o poder que está nas suas mãos, você mudaria o mundo. Versículo 19. Jesus lhes deu uma resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que essa. Versículo 21. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. O que Jesus está falando? O Filho, quando Jesus está falando do Filho, está falando dele mesmo, certo? E o Pai, Deus. Então ele falou assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Se eu curo uma pessoa, é porque meu pai, no mundo espiritual, já tinha ordenado essa cura. Se eu liberto uma pessoa dos demônios, porque o meu pai já tinha me dado essa direção. Jesus, ele andava na direção do Pai, na direção do Espírito Santo. E no final ele fala, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E isso é muito louco, porque muitas pessoas falam assim, não, eu acredito em Deus, só não acredito que Jesus foi o Filho. Se você não honra o Filho, também não honra o Pai. Só existe um caminho para ir a Deus, esse caminho é Cristo. Então não tem como você ir a Deus de outra forma. Ah, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que Jesus era Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Só existe esse caminho. Versículo 24, do capítulo 5 de João. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, ele está falando, quem crê naquilo que eu falo, acredita no Pai. E quem crê no que eu falo, passa da morte para a vida. Não é mais um pecador, não é mais um morto, mas é um filho. Tá? Versículo 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Olha que louco, aqui, quando Cristo ele voltar à Terra, que ele vai ter a segunda vinda de Cristo, os mortos vão ressuscitar. Presta atenção nisso, os mortos. Ele está falando aqui, ó, no versículo 28, ó. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, tá? Então, os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar. A Bíblia nos diz que os mortos vão ressuscitar antes de nós formos arrebatados.
Só que o que é louco é que os mortos, aqueles que morreram em Cristo com a salvação, ressuscitarão para ir para o céu, para viver com Cristo. E os mortos que não morreram em Cristo ressuscitarão para serem condenados. Olha a oportunidade que você está tendo. Você está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, aceitar a Cristo e nunca mais na sua vida você irá ter medo da morte. Porém, não pode ter medo da morte, porque você só irá passar dessa vida para uma outra. Quem deve ter medo da morte é quem ainda não aceitou a Cristo, porque ele morrerá e terá condenação. Mas quem tem Cristo dentro de si, essa pessoa morrerá para este mundo, mas viverá uma vida eterna, porque a sua verdadeira vida é espiritual. E Cristo está falando, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Todo julgamento que Cristo faz, quando ele diz que algo é bom ou que algo é ruim, ele está recebendo direção de Deus. E uma coisa louca é que o próprio Cristo está falando, eu não faço nada por mim. Por mim, eu não posso fazer nada, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Na verdade, ele está dizendo, ele está falando, ele está nos mostrando, nos apresentando como um filho deve viver. Um filho de Deus deve viver segundo o que o Pai falar, segundo o que o Pai direcionar, compreende? Um filho de Deus tem que viver segundo o Pai direcionar. E para quem coloca Jesus num lugar onde nós não podemos chegar, ele está falando, como homem, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que o Deus me direciona. Se nós, como filhos, fizermos a mesma coisa, ou seja, nós doarmos a nossa vida total para Deus e fazer tudo pela direção dele, nós podemos impactar o mundo como Cristo impactou. Versículo 31, pessoal. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou a verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando. Testemunha que o meu Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Aqui Jesus está fazendo o quê? Jesus está tentando, de uma forma, através da mensagem, provar que ele era o Cristo. Que ele era o que as pessoas estavam esperando, o Messias. E dentro da lei do judeu, você não pode, você sozinho não pode testificar sobre si mesmo. Se você diz, eu sou tal pessoa, mas você não tem um segundo testemunho, não é válido o que você fala. Por isso que ele diz lá no versículo 31, se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas há outro que testemunha em meu favor. Quem é? Que no versículo 33 ele responde, vocês enviaram representantes a João. Então ele está dizendo, eu digo que eu sou filho de Deus. Só que João também disse. Então ele tem dois testemunhos. Ele tem o dele e de João. E ele fala assim, e João, ele era a luz enquanto eu não estava, e vocês ouviam a mensagem dele e se lambuzavam com a luz. Só que eu vim agora. E aí a luz dele diminuiu para que a minha cresça. E ele testificou que eu sou o Cordeiro de Deus, que eu sou o Filho. Mas vocês ainda não querem acreditar? Essa é a mensagem que Cristo está tentando dizer ali. E depois ele ainda diz, e o Pai testificou de mim também. Em que momento o Pai testificou de Jesus? O que é testificar? É quando o Pai prova, entendeu? Por exemplo, imagine eu chego em algum lugar, meu pai me manda eu fazer alguma coisa, eu vou para um lugar e falo assim, meu pai mandou que eu fizesse tal coisa. E eu vim aqui fazer. Aí a pessoa não acredita, ela vai lá e liga pro meu pai. E meu pai fala assim, realmente fui eu que mandei. Então ele testificou aquilo que eu estava dizendo. Isso é testificar. Então Deus fez isso quando o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus. O céu se abriu, a Bíblia diz, e uma voz disse, este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. Ali o Pai testificou. Ele está querendo dizer, João disse que eu sou filho. Eu estou dizendo que eu sou filho. Deus disse que eu sou filho. E mesmo assim, vocês não querem acreditar? Versículo 38, pessoal. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês, olha isso aqui. Presta muita atenção nesse versículo, pessoal. 39, do capítulo 5. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Primeiro ele fala, vocês estudam. Na linguagem correta ainda, ele fala, vocês examinam. Porque os mestres da lei daquela época, eles passavam 8, 9, 10 horas estudando as Escrituras. Que a Escritura do judeu é o Antigo Testamento inteiro. Eles passavam 8 horas. Não é pessoas que leem Bíblia 30 minutos. A profissão deles era essa. Doutores da lei. Então eles examinavam as Escrituras detalhadamente. Ele fala assim, as Escrituras falam sobre mim. E vocês não acreditam. Porque vocês pensam que nas Escrituras você encontra a vida eterna. E isso é muito louco. Porque não é na Bíblia que você encontra a vida eterna. É em Cristo. Tem muita pessoa que se gaba por decorar a Bíblia, por entender a Bíblia inteira, mas não tem um coração entregue a Cristo. Isso aqui é válido se eu tenho um coração entregue a Cristo. Então vocês compreenderam essa questão da Bíblia. Jesus falou, você não adianta estudar a Bíblia detalhadamente sem um entendimento espiritual. Você precisa ter um entendimento humano, um entendimento espiritual e a prática. E aí sim a Bíblia faz sentido para você, tá? Versículo 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitam. Como vocês podem crer se aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus, do Deus único? Isso aqui é importantíssimo, porque é uma coisa que acontece muito hoje. Pessoas procurando aprovações humanas, tá? Então, se você não tem como você obedecer totalmente a Deus se você está procurando a aprovação humana. Você procura a glória, a aprovação do pai, da mãe. Você procura a aprovação do líder. Você procura a aprovação do padre, do pastor, do seu chefe. Quem tem que te aprovar é Deus e Ele já te aprovou. Quem tem que te direcionar é Deus. Quando você vai entrar em um novo projeto, o comportamento que você vai entrar... Quem você tem que se preocupar em aprovar só é Deus. Deus, o Senhor está nesse projeto? Sim, eu estou, então eu vou entrar nesse projeto. Porque não tem como agradar a Deus buscando a glória do homem, do humano. Porque se você buscar a glória do humano, uma hora você vai cometer erros. Uma hora você vai falhar para você poder agradar pessoas. Mas você não está nesse mundo para agradar pessoas. Você está nesse mundo para agradar ao Senhor, a Deus. Não tem como os dois andarem juntos. Uma hora você vai ter que até escolher quem você vai seguir. Versículo 45, pessoal. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, a quem estão as suas esperanças. Então, como ele está falando com o judeu, o ídolo do judeu era Moisés. Então ele falou de Moisés. Quem acusa vocês é o próprio Moisés, porque a própria lei de vocês acusa vocês. Versículo 46. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O que Jesus está dizendo? Moisés fala, como todo profeta fala sobre o Messias, sobre a vinda de Cristo. Todo o profeta. E Moisés também falou. Uma das formas que Moisés falou, ele disse, será levantado um profeta como eu. Ele já tinha falado, ele já tinha profetizado Cristo. E ele fala assim, se Moisés falou de mim e vocês não acreditam, e vocês vangloriam Moisés e mesmo assim vocês não acreditam, imagina o que eu disser, vocês não vão acreditar. O que Jesus estava querendo dizer é, quem tem um coração duro, não importa o que aconteça, essa pessoa não vai acreditar. Ela não vai acreditar porque elas não querem acreditar. Não é porque o Jesus não pregou direito, faltou persuasão, é porque o coração delas está fechado para o Evangelho, porque elas não têm o amor de Deus. Agora vamos lá. Capítulo 6, entramos agora, pessoal. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, que era o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa.
Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ó que legal, Jesus fala assim, chega assim, uma multidão, o povo com fome, Jesus percebendo aquilo, sente compaixão do povo. E ele fala, chega pro discípulo e fala assim, cara, onde nós vamos comprar pão para esse povo comer? Só que ele já sabia o que ele queria fazer, ele só queria testar a fé daqueles que estavam com ele. E aí Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse apenas um pedaço, nem matasse a fome, recebesse apenas um pedaço. 200 denários. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador daquela época. Então, se uma pessoa ganha R$1.000, eu não sei, o dia dela é R$30, eu acho. Uma pessoa que ganha R$1.000, que é o salário mínimo, 1.018, sei lá quanto, ganha R$30. Então era como se ganhasse 200 denários, 200 dias de trabalho, quase um ano inteiro de trabalho. Quando ele falou assim, nem se tivesse todo o dinheiro do mundo poderia comprar pão para essa multidão. E aí, outro discípulo, André, versículo 8, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Ele entrou na frente de Felipe e falou, peraí, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O que acontece aqui nessa parte é muita gente, recursos ilimitados, quase nada, é o que acontece hoje no mundo. Muita gente doente, hospitais limitados, empregos acabando. E aí você quer ficar desesperado, assim como o Filipe ficou. O Filipe entrou desesperado aí, não tem como pagar para esse povo. Mas se você focar na inteligência humana, no entendimento humano e só na sabedoria humana, você só vai olhar limites. Mas André chegou e disse assim, peraí, tem um cara aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Cara, 5 pães e 2 peixinhos dá para alimentar uma pessoa. Quanto mais 5.000 homens, que é o que tinha aqui. Só que André teve a ousadia de apresentar. Aí, o que eu quero, o que a Bíblia pode nos ensinar aqui, que nós podemos trazer para a interpretação, é assim que você interpreta algumas coisas para o dia de hoje. Uma das maiores dificuldades que estão me dizendo é como interpretar a Bíblia para o dia de hoje para praticar. Então olha aqui, olha aqui, muita gente, pouco recurso, sem dinheiro. Um fala, nem com todo o dinheiro do mundo podemos fazer isso. O outro vem e apresenta o pouco que tem. Qual o princípio que nós extraímos daí? Você tem que apresentar a Deus o pouco que você tem. Seja dinheiro, seja dom, seja talento, seja esperança, seja fé, seja amor pelo próximo. Qual é o que você tem na mão? Eu postei esses dias que eu estou fazendo uma live e o meu tripé aqui que está segurando meu celular, ele é aqueles que só cola no vídeo. Então o que eu fiz? Eu coloquei um prato de comida embaixo e colei o tripé. E estou fazendo a live. E alguns deixam de fazer live porque não tem o celular do momento, não tem um tripé bom, não tem uma luz boa. Você tem que fazer o que você nasceu para fazer com o que você tem na mão hoje. É isso que a Bíblia diz, que é ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Muitas vezes você está esperando muito, mas isso precisa acontecer para que eu faça isso. Mas não acontece isso para que eu faça isso. Olha, André pegou 5 pães e 2 peixinhos e deu na mão de Jesus. Ele poderia muito bem ter escondido. Falar assim, mas pelo amor de Deus, esconde isso aí. 5 pães e 2 peixinhos não dá pra fazer nada não, esconde isso aí. Ele foi lá e apresentou. Podemos extrair, tá vendo como extrai, como você interpreta para o dia de hoje. Versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Jesus só precisava de um pouquinho de fé. Só de alguém que apresentasse para ele. Só de alguém que falasse, não, vamos ver se quem tem um pouquinho de fé. E André teve, na verdade a primeira criança teve, trouxe para André teve, trouxe para Jesus e Jesus falou, tá, tem um pouquinho de fé aqui, então eu vou agir. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. A Bíblia nem relatou quantas mulheres e crianças. Então vamos dizer umas 15.000 pessoas aqui, tá? Porque sempre onde tem homem tem mais mulher e mais criança, tá? Então Jesus tomou os pães, deu graças, versículo 11, e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doses de cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido.
Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que é legal aqui também nesse versículo é que não foi que Jesus orou e o pão se multiplicou, tá? Jesus repartia e o pão não acabava. Você está esperando as coisas crescerem para que você comece a fazer algo. E Deus está dizendo, quando Jesus repartiu o pão, é que ele crescia. Ele repartia e o pão não acabava. Então o que Deus quer dizer para você? É só quando você começar a distribuir o que você tem, é que você vai ver o transbordo. É que você vai ver a abundância. Enquanto você retém, você não vai ver nada. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios, aquele que é generoso vê aumentar suas riquezas, mas aquele que retém o pouco que tem é para a sua pobreza. E reter, não estou falando só de dinheiro, você retém o seu dom, você não usa. Você não transborda na vida de ninguém através do seu dom de ensinar, de pregar, de liderar, de servir, de editar. Não sei. Você não transborda nas vidas das pessoas através de carinho, através de uma atitude de amor, entende? Existem várias formas de distribuir, não é só dons, não é só dinheiro, não é só atitudes são transbordos. Vamos para o versículo 16, pessoal. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a costa e dirigiram. Sim, Jesus andou na água aqui. Não é uma analogia para alguma coisa. Jesus realmente andou no mar. Tá? Isso são coisas sobrenaturais que Jesus fez e disse, vocês farão obras maiores. O que nos falta é ativar a fé. Vamos lá. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, porque eles atravessaram a mar, ok? Percebeu apenas um barco que estivera ali, que Jesus não havia entrado naquele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum. Então o povo estava ali, esperando Jesus aparecer, mas Jesus não estava ali, ele já estava em outro lugar. O povo pegou, entrou nos barcos e saiu, tá bom? Quando o encontraram do outro lado do mar, versículo 25, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, é verdade que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha que magnífico aqui, pessoal. Jesus fala assim, vocês não estão me procurando por causa do milagre. Vocês não entenderam o milagre. Jesus está dizendo, vocês não entenderam o milagre. Vocês estão me procurando por causa que vocês comeram e ficaram satisfeitos. E aí ele fala, não trabalhe pela comida que estraga. Não trabalhe loucamente pela comida que se estraga. Que é o que nós fazemos. O que nós fazemos? Trabalhamos 12, 14 horas por dia para poder ter uma independência financeira, um carro bom e a casa boa, o que não está errado. Tá? Isso não está errado. Mas trabalhamos loucamente, ficamos cansados, mas não entregamos tempo a Deus de meditação da palavra, de vida espiritual. Por quê? Esse alimento que nós fazemos do nosso espírito é eterno, porque o nosso espírito é a nossa verdadeira vida, e quando esse corpo ficar aqui na terra, é o nosso espírito que vai viver. Então, o que Jesus está falando? Vocês trabalham loucamente pela comida que se estraga, mas não trabalham pelaquilo que é eterno. É aqui, ó. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, Jesus não está dizendo que é errado ter carro, dinheiro. Ele está querendo dizer assim, vocês trabalham loucamente, o tempo que for necessário para poder ter carro, dinheiro, poder sustento. Mas e para alimentar o seu espírito? E para usar o seu dom para ganhar outras vidas para Cristo? Que isso vai ficar para a eternidade. Quanto tempo vocês investem nisso? É isso que Jesus está dizendo.
Versículo 28. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Olha, essa aqui é muito louca, cara. É muito louca. Ó, versículo 28. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Fala a verdade que você já não se fez essa pergunta? Deus, o que eu preciso fazer para te agradar? Deus, o que eu... Já mandaram essa pergunta diversas vezes para mim lá nas caixinhas dos stories. Deus, Abner, o que eu preciso fazer para alcançar tal coisa? O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Olha aqui ele respondendo, tá? Anota aí no seu caderno de anotação, pelo amor. João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Ó. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Acabou. Entende? Jesus falou, vocês não tem que fazer nada para agradar a Deus, porque nada que vocês fizerem agrada a Deus. Abner, como assim? A Bíblia fala que aquele que não tem como a carne agradar a Deus, ou seja, não tem como atitudes humanas agradarem a Deus. A única coisa que agrada a Deus é a ação de Cristo na cruz, e quando você aceita que aquela ação te cobre, você tem o selo de aprovação, e a partir daí você passa a agradar a Deus. Agora, o que eu preciso fazer para que Deus fique grato comigo? Você crê em Cristo? Crê que Ele morreu, ressuscitou? Você aceitou a salvação? Então Deus se agrada de você. É claro que a sua ação tem que ser uma ação de quem crê mesmo. Não é tipo, eu creio em Cristo, mas eu continuo fazendo todas as merdas que eu fazia. Então você não crê. Lembra que a fé sem ação é morta? Então você é uma pessoa que crê em Cristo e busca viver como uma pessoa que crê, não é... eu não posso pecar mais? Pecar, a Bíblia diz que nós vamos pecar. Mas você está em sinceridade buscando essa mudança, então Deus se agrada de você. Ele está respondendo isso no versículo 29. Vamos lá, versículo 30. Então perguntar-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos que crê em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram um maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Aqui é os fariseus, os judeus, os líderes religiosos ainda falando. Depois de tudo isso ele está falando, tá, mas faz alguma coisa aí para que a gente acredite em você. Porque os nossos pais, que é aquele povo que viveu lá no deserto, eles comeram do maná. O que era o maná? Era um alimento que Deus entregava todos os dias para que eles não passassem fome, que era milagre, vinha diretamente do céu. Os antepassados dele comiam todos os dias como milagre. E eles falam assim, eles comeram no maná do deserto. Então eles tiveram um milagre. E o que você vai fazer? Declarou Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Vocês estão se vangloriando em Moisés, mas não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu. Mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí ele está falando assim, o verdadeiro pão sou eu. Aí ele vai explicar lá na frente, se eu já ia fazer o spoiler daqui. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Lembra que ele falou a mesma coisa? Quem participou da live anterior, que ele falou a mesma coisa para a mulher samaritana lá? Se você beber dessa água, vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está repetindo aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, jamais rejeitarei. Aí entra uma coisa magnífica. Olha o que Jesus diz. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem vier a mim, jamais rejeitarei. Não importa como você se sinta. Jesus nunca irá te rejeitar. Mas eu me sinto rejeitado. É coisa da tua cabeça. Porque ele disse, aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Mas sabe, esses dias me perguntaram, mas se eu pecar 100 vezes o mesmo pecado, Deus vai me perdoar ainda? Você pode empilhar todos os seus pecados. O amor de Deus é maior do que ele. Pessoas me mandam no direct, tá? Eu sei que tem pessoas que passam por lutas intensas internas. Eu sei porque eu também passo. É porque as pessoas costumam ver a pessoa que está do outro lado falando da palavra como alguém perfeito. Tá? Eu quero dizer pra você que eu não sou. Tô bem longe da perfeição. Mas bem. A perfeição tá lá no Japão, na China, e eu tô aqui. Uma das coisas que quando uma pessoa vai trabalhar comigo, eu já falo, cara, se você tem um padrão de... Você provavelmente tem um padrão de cristão na sua cabeça que eu não vou cumprir. Então, toma cuidado, tá? Se você tá esperando perfeição,
tá longe. Eu sou totalmente volúvel. Eu sou uma pessoa que não é fácil de se conviver. Porque a gente tem um padrão de cristão, alguém perfeito, sereno, uma pessoa santa, que fala calmo. Deus te ama do jeito que você é, Ele quer te usar do jeito que você está. Versículo 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que é aquele último dia que nós estamos falando que Cristo virá à terra e será o juízo. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então quem crê em Cristo tem a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, que dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles estavam criticando, como assim você é o pão que desceu do céu? Você não é o filho de José? Versículo posterior aí. Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Aí ó Jesus, ó, parem de me criticar. É o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. O que é magnífico aí é que muitas pessoas se gabam de ter aceitado Jesus, né? Elas chamam o outro de... já conheci mães de religiosas, de amigos, que chamam aquele homem, o amigo que não conheceu Jesus, de desgraçado. Não ande com essa pessoa que é uma desgraça. Nós servimos ao nosso Senhor. Olha que loucura. Olha o que Jesus está dizendo. Ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, se você está em Deus, você não tem nenhuma vanglória disso. O próprio Deus te atraiu. Não foi você que quis vir. O próprio Deus te atraiu. E você só aceitou essa atração. E você está se achando. Eu sou uma pessoa que lutou tudo. E eu aceitei Jesus, e eu... Toda vez que você querer uma autojustiça, querer glória para si mesmo, você cai em pecado. Vamos lá. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Por que eu sou o pão da vida? Porque o pão é alimento. Então eu sou o alimento da vida, tá? Cristo, quando a gente aceita Ele, aceita esse pão, nós alimentamos a nossa real vida, que é espiritual. Isso é pão. Pão quer dizer alimento, pão quer dizer energia, pão quer dizer sustento. Então Jesus está dizendo, eu sustento a verdadeira vida. Sem mim, vocês não estão sustentados. Ok? Isso quer dizer pão da vida. E aí ele fala aquilo que eu ia falar lá atrás, já dá um spoiler. Ó. Os seus antepassados comeram no maná do deserto, mas morreram. Isso é muito importante, porque todo povo que morreu todo povo que comeu aquele milagre morreu no deserto, não entraram na terra. E aí ele está dizendo, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, que a carne dele é pele. Ele ia para a cruz. Então ele ia para a cruz. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Porque eles estavam tentando entender a mensagem de Jesus com uma mente dura religiosa. Uma mente julgadora. E não uma mente que tinha amor a Deus. E aí não tinha como entender. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, versículo 53, tá? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está falando, comer da minha carne e beber do meu sangue são duas coisas. Primeiro, aceitar que a minha morte, que ele foi lá e despedaçou a carne dele na cruz e morreu, entregando o sangue dele. Então, quando você aceita a morte dele, você come da carne e bebe do sangue. E também está falando, sim, do ato de ceiar. Que não existe negócio de uma vez por mês, tá? Isso aí é outra coisa criada na religião. Me mostra na Bíblia aonde tem base
para dizer que a ceia é uma vez por mês, tá? Então você pode comer da carne e beber do sangue quando você quiser. Na verdade, a igreja em Atos, se um dia a gente fizer um desafio de Atos, você vai ver que a igreja estavam todos os dias partindo o pão. E sim, comer da carne e beber do sangue é um ato profético que é o que está sendo ensinado aqui. Mas não dá pra gente se aprofundar muito nisso, porque isso aí vai tempo. Mas o que eu quero que você entenda é, sim, quando você come da carne e bebe do sangue de uma maneira correta, você se alimenta espiritualmente também. Mas ele também está falando de aceitar o sacrifício que ele fez, tá? Versículo 60 do capítulo 6, pessoal. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: olha que legal, sabendo no seu íntimo. Aí explica uma questão que eu não sei se eu falei na primeira live ou na segunda live, que Jesus fala assim: ninguém precisa dizer a Jesus o que tem no homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E aí muitas pessoas acham que Jesus lê a mente e várias coisas loucas. Na verdade, aqui explica, ó, no versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando. Ele sabia no íntimo. É a mesma coisa que acontece com você quando conhece uma pessoa que você não vai muito com a cara dela, lá no íntimo. Não um vitimismo, não uma pessoa que você tá fora de forma, a mulher é muito bonita, você fala, não é isso daí não, tá? Isso aí é só inveja mesmo. Tô dizendo aquela questão de você realmente sentir aquela pessoa, nossa, ela parece muito agradável, mas alguma coisa me diz, alguma intuição, é o saber no íntimo. É isso que Jesus tinha. Tá? É a mesma coisa que você tem. Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que é escandalizar? Tá? O que é escandalizar? Escandalizar isso tipo ofende vocês? O que eu disse agora, comer da minha carne e beber do meu sangue, ofende vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. O que a carne não produz? Carne, lembra que eu disse que carne pode ser vida de pecado, pode ser vida humana, ou pode ser corpo, carne mesmo. Então aqui Jesus está falando de uma vida pecaminosa e também de uma vida simplesmente humana, que não acredita em sobrenatural, milagre e coisas divinas. Ele está falando assim, você faz todo o esforço que for possível, isso não dá nada, não produz nada, tá? Ah, mas eu faço tudo isso por Deus, eu acordo de madrugada, eu oro, jejuo. Mas se você está fazendo isso pela vanglória de uma atitude totalmente humana, isso não produz nada. É isso que Jesus está falando. Ó, aqui, ó, versículo 63. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Eu disse palavras espirituais e vocês não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem o iria trair. Jesus já tinha um íntimo, que muitos deles não criam. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Todo mundo que você prega a verdade e essa pessoa aceita Cristo, Deus fez um trabalho dentro dela antes. Não é pela sua persuasão da sua palavra, tá? O único que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, tá? Por isso que você não precisa se preocupar tanto em... Será que muitas pessoas falam assim, eu quero pregar, mas eu tenho medo. Cara, você tem que estudar o básico, Romanos 10, 9, João 3, 16. É lógico que quanto mais você estudar a Bíblia, melhor. Mas você já sabe o básico, conta o seu testemunho, mostra o que Deus está fazendo na sua vida e fala, se você confessar Jesus hoje, crer no teu coração, você é salvo. Não se preocupe em errar, quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aqui os discípulos não é os 12, tá? É os monte de discípulos que estava lá. Todo mundo que começou a seguir Jesus era discípulo, não é só os 12. Os 12 são os que serão considerados apóstolos, tá? Daquela hora em diante, versículo 66. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Voltaram atrás... 67. Jesus perguntou aos 12. Agora sim ele perguntou aos 12. Vocês também não querem ir? Olha que louco, isso aqui vai muito pra você que é líder. Não sei se tem algum líder aí. Se tiver algum líder aí, se pronuncia, tá? Líder pode ser pastor. Eu sei que tem pastor aí que eu já vi entrar e também conversa comigo no direct. Ou líder de discípulos. Eu quero que você aprenda uma coisa com isso aqui, ó. Pessoas que têm líderes inseguros têm medo de perder discípulos, tá? Aí aqui os meus discípulos, não falem com meus discípulos. Já viu aqueles pastores que proíbe o membro de visitar outra igreja, cara? De onde eles tiraram isso? O que eu quero dizer pra você é, Jesus, ele pensa o seguinte, ele trouxe uma palavra dura.
pessoas começaram a deixar de seguir. Então a primeira coisa, você líder, você tem que liderar com amor, mas em certos momentos você vai precisar ser firme e duro sim, ok? Algumas pessoas vão querer ir embora. E aí você pode falar, mas eles estão indo embora. Ai meu Deus, meus liderados. Primeira coisa, os discípulos não são seu, é de Deus. Não tem nada a ver, tá ligado? Você só tá aqui para administrar. Não, nada é seu. Meus 12, meus discípulos, minha célula. Chega a dar nojo disso, tá? Eu trabalhei com células anos e fiz um monte de merda, tá? Achando que, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 15 células. Pouco importa. Não são seus. Cristo prova isso. Eles começaram a ir embora. E o que Cristo disse? Olhou para os 12. Ele não teve medo. Olhou para os 12. Se vocês quiserem também, vai. Pode vazar. Ele fala isso. No versículo 67. Vocês também não querem ir? E aí o versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Que ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que era quem o iria trair. Pessoal, eu li 2 capítulos e deu 1 hora, tá? Porque os capítulos de agora são um pouco mais longos, tá bom? Então nós vamos parar aqui porque se eu for ler mais um, já vai mais meia hora, para que eu não leia rápido querendo bater um tempo. A minha preocupação não é ler o Evangelho de João inteiro, tá? Eu gostaria, mas se não der, pelo menos vocês absorveram o máximo desses capítulos que nós passamos aqui. Lembrando que eu estou fazendo aqui com você, seria muito importante que você fizesse depois. Você pode pegar esse capítulo e ler de novo. E você pode ler os 2 capítulos adiante. Então se você leu o 7, o 8 e o 9, quando eu ler aqui com você, a sua mente vai, nossa, agora eu tô entendendo, porque você já leu, a sua mente já leu, agora ela vai pegar e ler comigo, explicando cada ponto. Então você vai entender muito mais do que alguém que não leu, chega aqui só esperando, só para receber, entende? Então leia do capítulo 1 de novo, e depois eu vou terminar esse desafio. Quem sabe eu começo outro, vai depender de vocês aí, e do que desafio eu vou lançar, do que eu tô pensando para ajudar vocês cada vez mais, tá? Beleza, agora eu vou chamar uma pessoa para entrar na live comigo, deixa eu olhar aqui. Pessoal, você que se eu chamar aí, fique tranquilo, porque eu não vou fazer pergunta difícil não, eu só vou fazer assim, cara, qual foi a parte do capítulo aqui, daquilo que eu li, que mais te chamou a atenção, que tocou a sua vida, ou alguma anotação que você fez, é coisa básica, não se preocupe em errar, ok? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Poliana, tudo bem? Isso! Eu vi que o seu Instagram é seu nome, né? Tem gente que tem um nome e põe no Instagram outra coisa e fica difícil. Tudo bem, Poliana? Vocês estão ouvindo bem a Poliana aí, gente? Estão ouvindo? Dá só um ok aí que chega com um pouco de atraso. Vamos esperar um pouquinho só. Tá. Graça e paz, gente! Sim, já chegou o primeiro sim, então vambora. Top. Poliana, você tá aí desde a primeira live, certo? Certo. Eu sempre vejo, você compartilha bastante, manda bastante coisa. Primeiro fala pra mim, de hoje, qual foi, das partes que nós lemos junto aí, qual que fez mais sentido pra você? Sobre todos eles, não crer, mesmo andando com Jesus e vendo os milagres acontecerem, e ainda assim tinha uma dúvida. Mas o que me chamou muita atenção também foi o homem paralítico. Só um minuto. O homem paralítico não conhecer Jesus, confiar na palavra dele, levantar e andar. Porque assim, quanta gente passou por ali, podia pegar ele e botar dentro do tanque para ele ser o próximo a ser curado, mas não, muita gente chegava lá, ficava só importando com o próprio umbigo, é o que acontece no dia de hoje. É só eu. E a gente tem que entender que melhor do que receber é doar. Então se a gente faz por o próximo, a gente recebe em dobro. Não com essa intenção, mas é entender isso.
Show. E ali muitos estavam só, não, é minha vez, e botando eles de lado. E Deus viu ele lá deitado há muito tempo. E chegou um Jesus, um rapaz que ele nunca viu, e perguntou se ele queria ser curado. Ele só disse, eu tô aqui, e como você disse, ele não disse quero. Ele só disse, eu tô aqui, mas ninguém me ajuda, se fazendo de vítima. E mesmo assim Jesus fez, vá, levante e ande. E ele creu nisso e andou. Magnífico. O que você acrescentou foi muito importante. Vejo que essa parte fez muito sentido para você, porque você conseguiu transmitir isso com muita energia para nós que estamos ouvindo. A verdade que nós, aproveitando o que a Poliana falou, a verdade que nós extraímos daí é a importância. Muitos de vocês que estão ouvindo a live já creem em Cristo há tanto tempo, já servem a Deus há tanto tempo, já são filhos de Deus há tanto tempo, e Deus já deu diversas ordens e você não faz. E aí aí às vezes chega uma pessoa que nem em Deus acredita, não acredita em Cristo, recebe uma ordem que Deus não fala só com o filho, tá? Como assim Deus não fala só com o filho? A Bíblia fala que Deus chamou Ciro. Deus despertou esse espírito de Ciro. Ciro nem temia Deus. Tá? Então Deus usa homens e mulheres sim que estiverem disponíveis. O único problema é que elas não têm a salvação. Mas Deus dá uma ordem para uma pessoa, essa pessoa segue e essa ordem pratica, prospera naquilo que ela faz, e aí você perde algumas bênçãos por você não obedecer. E lembre-se dessa frase: obediência atrasada é desobediência. E outra frase: toda obediência gera uma bênção. Então, se você obedece, você ganha uma bênção. Eu tenho um testemunho também sobre Deus ter usado pessoas improváveis, né? Que Deus, às vezes, muita gente acredita que Deus só usa pessoas dentro da igreja, né? Pastor, padre, líder. Não, Deus usa qualquer pessoa improvável no mundo. Eu já tive numa festa regado de bebida que uma drag queen falou comigo através do Espírito Santo. E na semana seguinte eu estava grávida. Então, são pessoas improváveis que eles vão usar para chegar até você. Não aqueles que você acha que vão te ajudar. Magnífico. O que você falou aí foi totalmente fora da curva e magnífico. Muito obrigado aí. O aprendizado que eu tô pegando eu tenho 28 anos, eu comecei a ler a Bíblia em fevereiro pra cá. E tem muita coisa que isso tá me ajudando muito, sabe? A ter sede, fome mesmo de buscar a Deus. É isso. Continua, constante. Seja constante. E uma coisa importante que eu vou falar agora pra Poliana, que você tem que prestar atenção, você que tá ouvindo aí. Hoje você está com muita fome, Poliana, mas chegará dia que você não vai estar. E a constância é que é importante. Porque, meu irmão, não adianta. Tem fases de fome e tem fases que você não tem fome. Tem fases que você chega assim, mas peraí, cadê aquela fome que eu tava há um mês atrás? A vida é assim, são altos e baixos. Nem todo dia eu tenho vontade de ir, na verdade, pra ir pra academia eu não tenho vontade de dia nenhum. Mas nem todo dia você tá com vontade de comer arroz e feijão, nem todo dia você quer falar com Deus. Mas a constância é que vai fazer você receber aquilo que outras pessoas não recebem por não ser constante. Hoje eu tô com vontade de falar com Deus, eu falo, amanhã eu não tô. Então aproveite esse momento de fome e se alimente. Porque no dia que você não tiver fome, o alimento de hoje vai valer a pena e vai te manter nesses dias, o alimento, certo? É Jesus, não é isso? Isso. Eu só queria finalizar, antes que a gente finalize. É porque tu lembra que eu falei que eu gosto de fazer o devocional pela manhã, assim que eu acordo, porque eu me alimento dele e ao resto do dia eu tô cheio dele. Show. E aí, hoje de manhã eu fiz um devocional. Deixa eu ler só uma parte para vocês. Que é sobre... Só um minuto. Sobre Lucas 15, sobre o filho prodígio. Acho que muita gente aí já conhece, né? Uhum. Que o filho toma os bens do seu pai e diz que não quer mais. Vai ao mundo e gasta tudo, né? Gasta com o mundo, prostitutas, enfim, gasta tudo. Perde os amigos de todos e se arrepende. Se arrepende e deseja comer a comida dos porcos. Mas ele lembra que lá na casa do pai dele, os servos dele têm fartura. Então ele fez, eu vou voltar à casa do meu pai como servo, que ele sabe que ele pecou contra os céus e a terra, e ele tem vergonha de voltar à casa do pai. Então ele quer começar por baixo, eu quero virar um servo,
Porque eu sei que o servo do meu pai tem o alimento e tem moradia. E aí quando ele chega à casa do pai, o pai fica feliz, mata um animal, né? Um animal e faz a festa. E aí o filho que nunca saiu da casa do pai reclama, mas pai, eu nunca fiz nada, eu sempre sou obediente. E você vai e nunca fez isso por mim. E ele olha pro filho e diz, a gente tem que celebrar porque o seu irmão, meu filho, estava morto e agora ele está em vida. Ele se arrependeu de todos os pecados e aceitou a Cristo como salvação. Por isso que ele hoje tem vida. Magnífico, magnífico. Aí já pega essa palavra que a gente sempre fala de Jesus e faz o apelo no final. Essa palavra já fica de apelo. Você aí que está afastado dos caminhos de Deus, ou você nunca conheceu Jesus, nunca fez o ato de aceitar Jesus, quando você decide, eu quero, existe um banquete esperando você. E o que representa esse banquete no dia de hoje? Felicidade. Deus não olha para tudo que você fez. No momento que você aceita Cristo, você é como se tivesse dado um reset na sua vida. Isso. Deus não olha mais para os seus pecados, aquilo que se passou. Você se torna uma nova criatura em Cristo. Você tem a filiação e faz parte da família de Deus, porque agora você é filho. E a sua cidadania começa a não ser mais a terra, mas o reino. Então, nesse momento de pandemia, de lockdown, que está tendo em diversos estados, pelo menos aqui em São Paulo estamos em lockdown, os recursos do reino serão muito importantes, porque os recursos da terra estão acabando. Então você precisa depender de um reino que não é desse mundo. Um reino que pode te trazer comida na sua casa, mesmo você não estendo dinheiro. Um reino que pode te trazer saúde, mesmo você estando doente. Então, nesse momento, nós precisamos depender de um outro reino, porque o reino físico não nos sustenta. Se você quiser aceitar Jesus, tá? É só você dizer aí, ou nos comentários, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Compartilhe essa live depois com pessoas estão aceitando Jesus depois, tá? Magnífico. Hein, Poliana? Você falou sobre o filho pródigo e gerou impacto na Bia e o filho pródigo voltou à casa do pai. Glória! Magnífico. Certo, pessoal? Então, Deus abençoe você. Tamo Amém. junto. Bom final de semana. Aproveite aí para passar tempo com a sua família. Já que você está com a sua família, esteja com a sua família. Sai do celular. Vai passar tempo com ele. Cuide de quem merece o seu tempo, tá bom? Tamo junto. Deus abençoe você. Tamo junto. Até segunda-feira, às 20 horas. Amo vocês.